Hoje a gente vai decifrar um daqueles quebra-cabeças bem interessantes do mercado financeiro aqui do Brasil. É uma questão que, à primeira vista, parece simples, mas que na verdade esconde uma baita complexidade sobre como o mercado enxerga o futuro. A pergunta central é essa aí. Como é que se calcula a taxa de juros para um período que nem começou ainda? Parece mágica, né? Prever o futuro. Mas não é mágica, é matemática. E hoje a gente vai desvendar não só como isso é feito, mas o mais importante. Por que métodos diferentes podem levar a gente a respostas bem diferentes? Então, para começar, a gente precisa deixar bem claro dois conceitos que são a base de tudo. Pense neles como duas lentes diferentes que o mercado usa para olhar o tempo. O que acontece agora e o que acontece depois. De um lado, a gente tem as taxas à vista, o spot. Essas são fáceis, o prazo começa a valer hoje, agora, no momento do negócio. Do outro lado, estão as taxas a termo, ou forward. Essas são as que olham lá para frente. A gente contrata elas hoje, mas para um período que só vai começar numa data futura. Guarde bem essa distinção, porque ela é a chave para resolver todo o nosso enigma. Ok, com a base teórica no lugar, vamos botar a mão na massa. Como é que se constrói essa tal taxa futura? Vamos juntos calcular o FRC, o famoso FRA de cupom. Olha, o próprio nome já dá uma dica. FRC é frade cupom. E o que é um FR? Basicamente é uma metodologia para a gente extrair uma taxa termo usando duas taxas à vista. É como se a gente pegasse duas fotos do presente para conseguir montar uma imagem bem nítida de um período que ainda vai acontecer. E quais são os nossos ingredientes para essa receita? A gente vai usar dois contratos de DDI, que é o cupom de dólar sujo, negociados lá na B3. Vamos pegar o contrato mais curto, o DDI Z23, com vencimento em dezembro de 2023, e o contrato mais longo, o DDI F24, que vence em janeiro de 2024. E aqui estão os números reais do pregão do dia 23 de novembro. O contrato longo de 40 dias tem uma taxa de quase 5%. Normal. Mas o que realmente chama atenção é a taxa do contrato curtinho, de 8 dias. Ela está negativa. Isso mesmo, menos 0,97%. Pode parecer bem estranho, mas acredite, isso até que é comum nos contratos de DDI. O cálculo segue uma lógica bem direta, tipo montar um quebra-cabeça. Primeiro, a gente transforma as duas taxas, a longa e a curta, em fatores de capitalização. Aí vem o pulo do gato. Dividimos o fator longo pelo fator curto. Fazendo isso, a gente isola exatamente aquele período futuro que nos interessa. Para fechar, é só anualizar esse resultado para o prazo específico daquele período, que no nosso caso é de 32 dias. E pronto, chegamos no resultado da nossa conta. A taxa de juros implícita para o período entre 1º de dezembro e 2 de janeiro é de 6,48% ao ano. Legal, conseguimos calcular uma taxa para um período que ainda nem começou. Missão cumprida, certo? Não tão rápido. É exatamente aqui que a nossa análise ganha um ar de mistério, porque na hora que a gente vai buscar a confirmação oficial desse número, a gente encontra uma coisa um pouco diferente. O passo mais lógico agora seria o quê? Comparar o nosso cálculo com a curva oficial de cupom cambial que a própria B3 divulga, não é mesmo? Afinal de contas, os números deveriam ser os mesmos, ou pelo menos muito parecidos. E olha só o número da B3 para um prazo semelhante. A curva de cupom cambial limpo, a famosa CCL, está mostrando uma taxa de 6,98%, ou seja, meio ponto percentual de diferença. Não é pouca coisa. E aí fica a grande pergunta no ar. Por que essa diferença toda? Será que a gente errou alguma coisa na conta? Ou será que tem algo mais profundo acontecendo aqui? Algo que a gente não viu? A resposta para esse enigma não está num erro de cálculo, não. Está na natureza do que cada um desses números está medindo. Vamos colocar o FRC e o cupom limpo lado a lado para entender isso de vez. Vamos voltar para o nosso FRC. Lembra? Ele é, por essência, uma taxa a termo. Ou seja, ele mede os juros exclusivamente para aquele período que começa lá no futuro, quando o primeiro contrato de DDI vence e vai até o vencimento do segundo. Agora, vamos olhar para o cupom cambial limpo. Ele, por definição, é uma taxa à vista. Ele mede os juros para um período que começa hoje, agora, no T0, e vai até uma data lá na frente. A diferença é sutil, mas é crucial. E essa comparação mata a charada. Fica tudo muito claro. O FRC é a termo, começa no futuro. O CCL é à vista, começa hoje. Até os ingredientes da conta são outros. O FRC usa só 2 contratos de DDI. Já o CCL precisa do futuro de DI, do futuro de dólar e do dólar spot.
A conclusão é inevitável. Eles estão medindo coisas completamente diferentes. E entender essa diferença não é só um detalhe técnico, um exercício acadêmico. Isso muda completamente o jeito de analisar o mercado. Então, vamos amarrar tudo. FRC e CCL são conceitos fundamentalmente diferentes. Um monta uma curva de taxas futuras a termo. O outro monta uma curva de taxas que partem de hoje, à vista. Não tem um certo e um errado aqui. São apenas ferramentas distintas para trabalhos de análise distintos. Comparar os dois diretamente é o clássico erro de tentar comparar banana com maçã. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é o mais importante. Agora que a diferença ficou clara, a pergunta muda de figura. Não é mais qual dos números está certo. A pergunta passa a ser, para a próxima análise, para a próxima estratégia, qual dessas curvas é a ferramenta correta para o trabalho que precisa ser feito? E a resposta para essa pergunta pode fazer toda a diferença no resultado.